Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e morreu também no Rio de Janeiro em 1908. Há uma série de mitos em torno da vida de Machado que eu gostaria de abordar, porque eu acho que eles dão uma ideia falsa a respeito da biografia do autor. Durante algum tempo, os estudos literários negavam as biografias e eu acho que a gente não deve ser subserviente à biografia, mas deve levar a biografia em consideração. Então, ele nasce de um casal que, embora o pai fosse neto de escravos ou até filho de escravos, a mãe era uma senhora açoriana perfeitamente alfabetizada. O pai, embora filho ou neto de escravos, era um homem que assinava o Almanac Lemmert, que era uma publicação anual de extraordinária importância que regia a vida social, cultural, intelectual, comercial, industrial do Rio de Janeiro na época. E só o fato de ele ter pais alfabetizados já inscreve Machado numa elite. Para você ter uma ideia, para que se tenha uma ideia, em 1876, se eu não me engano, 76, é divulgado um censo dando conta do país, do índice de analfabetismo do país na época. E esse índice era de em torno de 84% de analfabetos. E ele era filho de pai e mãe alfabetizados. Isso já o inscreve numa elite. Porque Machado de Assis nasceu no morro. Nasceu, como nasciam muitas das pessoas, porque os morros eram mais salubres do que as baixadas. Então, ele nasce no Morro do Livramento, de pai e mãe alfabetizados. Não se sabe nada sobre a escolaridade dele, mas ele nasce à sombra da famosa Chácara do Livramento. Ele tem por madrinha e por padrinho a dona e seu genro dessa Chácara do Livramento, que era uma chácara que tinha sido do senador e, por um tempo fugaz, ministro do Império, Bento Barroso Pereira. Ele se chama Joaquim Maria porque Joaquim é o nome do genro dessa senhora, Dona Maria Barroso Pereira. Ela tem um nome enorme, que sugere até alguma nobreza, alguma aristocracia, mas, enfim, isso não vem muito ao caso. Ele se chama Joaquim, porque era o nome do genro que o batizou, que foi o padrinho dele, e Maria em homenagem à madrinha. Então, é possível, é verossímil, pelo menos, que se pense num Machado menininho frequentando essa casa, que, segundo alguns críticos, por exemplo, John Gladstone, e antes dele, Lúcia Miguel Pereira, é a casa da novela Casa Velha, que ele publicou seriadamente em A Estação e que nunca publicou em livro. Depois, como ele fazia muitas vezes com os livros, publicava primeiro seriadamente em jornais, em periódicos da época, e depois passava para livro. Com Casa Velha, não. Mas, enfim, é possível imaginá-lo, então, frequentando essa casa, onde é possível imaginar que houvesse uma biblioteca, houvesse livros. Ele perde a mãe muito cedo. Antes de perder a mãe, perde uma irmãzinha mais nova que ele, que morre de sarampo, com 6 ou 7 anos de idade. O pai volta a se casar e quando ele era adolescente, eu não sei de cor a idade que ele tinha, o pai morre e ele passa a morar com essa madrasta, que era uma senhora negra chamada Inês. E aí vem vários mitos em torno disso, que ele teria renegado esse passado negro, que ele nunca mais visitou a madrasta. Aí você tem desmentidos. Coelho Neto, por exemplo, conta que encontrou com ele e ele diz que estava vindo do enterro da madrasta. Enfim, a gente não sabe muito sobre a vida dele, porque ele foi, sobretudo, um homem muito discreto. Ele se casa quando tem 30 anos, em 1869, com Dona Carolina Xavier de Novaes, uma senhora portuguesa, 4 anos mais velha que ele, irmã de Faustino Xavier de Novaes, seu grande amigo, que tinha vindo para o Brasil alguns anos antes e que tinha fundado aqui uma revista, um jornal, uma publicação chamada O Futuro, na qual Machado participou, escreveu várias coisas para esse periódico. Viveu casado com Dona Carolina por cerca de 35 anos, durante os quais foi sempre funcionário público, teve uma carreira discreta no Serviço Público Brasileiro, na Secretaria de Negócios da Agricultura, chegou a ser oficial de gabinete do ministro, foi condecorado pelo imperador com a Ordem da Rosa,
Enfim, ele tem uma vida absolutamente previsível para uma pessoa que, tendo a origem que ele teve, quis e soube que quis, desde muito cedo, ser um escritor. O primeiro emprego que ele arranja não é de aprendiz de padeiro, não é de correeiro das carruagens. O primeiro emprego que ele arranja é na tipografia do Paula Brito, na casa editora do Paula Brito, quando ele tem cerca de 15 ou 16 anos. Depois ele vai para a tipografia nacional, quer dizer, ele faz uma opção por uma carreira que é a carreira das letras, ainda que ele não tivesse com clareza ideia de que ele iria se tornar um romancista. Ele começa, na verdade, publicando um poema, né? O primeiro livro dele que se publica é esse aqui que eu tenho em mãos, Crisálidas. Essa é uma edição de 1864, primeira edição, portanto, e ele era aclamado, ele foi muito cedo aclamado, inclusive por autores consagrados em Portugal, como os irmãos Castilho, que eram, assim, os papas da literatura portuguesa da época, como o grande poeta. Há um livro na biblioteca dele, Machado, com uma dedicatória do Antônio Feliciano de Castilho, mediado por seu irmão José Feliciano de Castilho, que morou no Brasil muito tempo, dizendo ao grande poeta, ao príncipe dos poetas brasileiros, algo assim. Então, ele, desde muito cedo, sabia que ele queria ser um homem de letras, né? Começa a militar no jornal, escreve para a Marmota Fluminense, que era o jornal desse homem chamado Paula Brito, mulato como ele, com uma biografia semelhante à dele, mas que não tinha a genialidade dele, né? A livraria de Paula Brito ficava na atual Praça Tiradentes, que na época se chamava Praça da Constituição, e era um point, se diria hoje, era um ponto de efervescência da juventude intelectual da época. Nessa livraria ele conviveu com Francisco Otaviano, com Quintino Bocaiúva, com uma série de rapazes de origem social melhor que a dele e também igual a dele e também pior que a dele. Morou, dividiu quartos em pensões com uma rapaziada intelectual. Rapaziada essa da qual fazia parte um grupo de portugueses vindo para o Brasil, entre os quais o Faustino, entre os quais um sujeito chamado Ramos Paz, com quem ele efetivamente morou, e a quem ele pede dinheiro emprestado quando está para casar. Meu pai escreve uma carta. Será que você podia me arranjar um dinheiro porque eu estou precisando? Enfim, bem típico do que era a mentalidade da época, e até certo ponto, acho que até hoje a gente infelizmente pode dizer, ele luta muito para ter um emprego público e não havia concursos, né? Então era na base da recomendação. Há uma carta dele a Quintino Bocaiúva, em que ele pede a Quintino para interceder junto ao Visconde de Ouro Preto, que ainda eu acho que não tinha o título de Visconde nessa época, para arranjar um trabalho para ele. Só que ele arranjou, efetivamente, ele foi funcionário público, como eu já disse, só que todas as biografias, todos os testemunhos dizem que ele foi efetivamente um funcionário exemplar, que ele era absolutamente cumpridor das suas obrigações, mas, como era comum na época, o expediente acabava cedo. Ele voltava de bonde para o Cosme Velho, né, para a casinha onde ele morou os 18 últimos anos da sua vida. Antes, ele, quando casou com a Carolina, morou em mais de um lugar no Rio de Janeiro, Catete, no eixo Catete, Laranjeiras, Cosme Velho. E a minha imaginação me sugere que ele voltasse a cada dia, doido para chegar em casa para poder se dedicar às leituras dele e à escrita dele, né? Ele era um sujeito absolutamente comprometido com o fazer literário. Desde muito cedo ele sabia que era isso que ele queria. Então, eu acho importante que a gente situe esse fenômeno que é Machado de Assis, porque eu acho que há uma tendência hoje em dia a fazer de Machado mais pobre do que ele era, mais marginalizado do que ele era, mais periférico do que ele era, até favelado, eu já ouvi. O próprio conceito de favela só passa a existir no Rio de Janeiro a partir do conflito de Canudos, quando os exércitos voltam e as pessoas se instalam ali no Morro da Providência, por ali, ao qual chamam de favela, porque parecia um morro da Bahia chamado favela, né? Mas, quer dizer, isso é 1900, Canudos é 1897, né? Então,
quando Machado nasce em 39, morar no morro não significava absolutamente morar numa favela, morar de uma maneira miserável, completamente, me falta a palavra, mas completamente desvalida. Como eu disse, ele tinha pai e mãe alfabetizados, a mãe tinha uma profissão, era costureira, junto à família dessa Dona Maria Barroso Pereira. O pai era pintor e dourador de paredes, tinha um ofício. Como hoje em dia todo mundo tem diploma universitário, a gente tende a achar que o pai dele era um miserável, mas não era. O pai dele era um pintor dourador de paredes, era um artesão, era um indivíduo que tinha um ofício próprio, um ofício absolutamente digno dentro de uma pequena classe média do Rio de Janeiro de meados do século XIX. Acho que, em termos de biografia, isso seria o bastante. Um mero inventário da biblioteca de Machado de Assis, como de qualquer pessoa, diz muito pouco, porque a quantidade de livros que uma pessoa tem não significa necessariamente que a pessoa leu aqueles livros ou que só leu aqueles livros. E Machado era muito avaro de anotações, ele não anotava nada. Se você compara com Rui Barbosa, por exemplo, eu tenho, por dever de ofício, de estudar também a obra de Rui Barbosa. Rui Barbosa marcava com lápis azul, com lápis vermelho, anotava na última página do livro, copiava trecho. Machado não, é discretíssimo. Você não encontra um livro de Machado marcado por ele, anotado por ele. Mas mesmo que ele tivesse lido todos os livros que existem na biblioteca dele, que restaram da biblioteca dele, isso por si só não garantiria que ele era o leitor voraz que ele foi. O que garante, a meu ver, essa voracidade, esse caráter seletivo das leituras dele, é quando você começa a ver como é que essa obra que ele leu, essa obra nacional e internacional que ele leu, aflora na prosa dele. Eu tenho a alegria de ter um site na internet, vou fazer propaganda, www.machadodeassis.net, que é o resultado de um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos e que começou por uma inquietação minha, que era, meu Deus, tanta citação, como é que é possível? Vamos tentar inventariar essas citações. Então, eu tenho uma parte desse site dedicada a citações e alusões na ficção de Machado de Assis. Eu só trabalho com os romances e com os contos, porque eu não tenho vida útil para trabalhar com as crônicas, com a poesia, com a crítica, porque realmente é um universo inalcançável, né? Um volume, é um corpus gigantesco. Então, mas estão lá nesse site as alusões e referências histórico-culturais que eu consegui, histórico-literárias, melhor dizendo, que eu consegui identificar nos 9 romances, nos 7 livros de contos e ainda em todos os contos que ele só publicou na imprensa, como é o caso de Casa Velha, que ninguém define bem se é um conto, se é um romance, se é uma novela, porque ela é maior do que um conto habitual, mas é menor do que um romance habitual. Estão lá, todas essas estão inventariadas, estão passíveis de pesquisa, todas as citações e alusões que ele faz na obra. Mas ele é muito ladino. Ele não cita de graça. Ele não cita, às vezes, dando de barato para a gente a que ele está se referindo. Eu vou dar um exemplo banal. Ele pode tanto citar Shakespeare, dizendo, e aqui me lembra aquela frase de Shakespeare, : abre aspas e cita, como ele pode dizer, era a velha questão, ser ou não ser. Claro que esse exemplo é banal, claro que ser ou não ser, qualquer pessoa medianamente lida identifica o Hamlet na mesma hora. Mas o que eu fui percebendo, em primeiro lugar, que a referência mais presente na obra do cético Machado de Assis é a Bíblia. As referências a Antigo e Novo Testamento são as mais frequentes na obra dele, e Antigo mais que Novo. Mas o autor que ele cita, ou a que alude mais vezes na obra disparado, é um inglês chamado William Shakespeare. Ele cita Shakespeare na apresentação do primeiro romance dele. Ele está querendo, com isso, dar um recado para a gente. Especificamente com essa citação, a que eu vou me referir já, ele está dando para nós 2 recados, que um tema que o inquieta é a questão da dúvida e que um autor que ele lê é Shakespeare. Ele está no primeiro romance, que é publicado em 1870,
Ressurreição em 72, Helena 74, 1872, perdão. No primeiro romance que ele publica, ele está dizendo, leitores, eu conheço Shakespeare. Na apresentação do romance, não está no corpo do romance, ele diz, minha ideia ao criar esse livro, ao escrever esse livro, foi pôr em prática aquela ideia de Shakespeare, e aí faz uma citação de Medida por Medida, de um personagem menor de Medida por Medida, mas Shakespeare também é mestre em botar na boca de personagens menores e até horrorosos, falas lindíssimas, né? Eu sempre me lembro, o exemplo que eu sempre gosto de dar é Polônio dizendo a Laertes, né? This above all, to thine own self be true. Isso é lindo, e é um canalha que diz, né? Então, em Ressurreição, ele pega uma frase de Lúcio, que é um personagem menor, né? E diz, as nossas dúvidas são traidoras e frequentemente nos fazem perder o que poderíamos alcançar por medo de tentar. Ora, na primeira edição de Ressurreição, no rodapé ele traduz. Na segunda, ele já não traduz. Era o primeiro romance dele. Ele está usando Shakespeare quase como uma carta de legitimação. Ele está dizendo, olhem, eu posso não ter um grau universitário, eu posso vir de uma origem mais ou menos humilde, mas eu sou um cara lido. E olha que eu sei inglês, eu posso traduzir. Na segunda, ele já não traduz porque ele já pressupõe que os leitores soubessem quem ele era. Eu não me lembro de cabeça a distância cronológica entre a primeira edição e a segunda, mas ele já tinha um percurso, já tinha publicado de Permeio a Mão e a Luva, Helena, e aí a Garcia, pelo menos, quando vem a segunda edição de Ressurreição, pelo menos, eu realmente não me lembro de cabeça a data da segunda. Então, as citações a Shakespeare são as mais numerosas. Só para dar um dado estatístico, embora eu tenha horror à estatística, porque eu acho que com ela você pode provar o diabo, você só para dar uma ideia estatística, a obra mais citada é a Bíblia, o autor mais citado é Shakespeare, abaixo de Shakespeare é Homero, abaixo de Homero é Dante e abaixo de Dante é Camões. Isso não quer dizer que na obra dele Shakespeare tenha mais importância que Camões ou que Homero. Isso não quer dizer, se ele cita mais Hamlet e Otelo, não quer dizer que Hamlet e Otelo sejam as peças mais importantes para ele. Porque a peça que ele mais cita, na verdade, é Romeu e Julieta. Mas eu não conheço nenhuma citação de Romeu e Julieta na obra do Machado que não seja adjacente, acessória, pela poesia de Romeu e Julieta, né? Ele cita reincidentemente o que há num nome, uma rosa teria outro perfume se não se chamasse rosa. Mas, enfim, no entanto, essa primeira citação, no primeiro romance, da abertura do primeiro romance, de uma peça pouco conhecida, Medida por Medida, não é das peças mais populares de Shakespeare, e outra, não tinha virado ópera, porque é possível que ele tivesse conhecido Otelo antes de ler Otelo pela ópera, não a de Verdi, a de Rossini. A de Verdi é posterior, é do fim do século, né? É possível que ele tivesse visto Shakespeare, ouvido Shakespeare, nos atores italianos, como Ernesto Rossi, que vieram ao Brasil na década de 70. O professor João Roberto Faria tem um trabalho belíssimo sobre isso, né, em que ele diz que provavelmente Bentinho, quando se lembra de ter ido assistir a Otelo no teatro, que Machado esteja narrando a própria experiência de ter ido ao teatro, ouvir aquele grande ator italiano que vinha trazendo Otelo em italiano, provavelmente traduzido do francês por um sujeito chamado Ducis, que o traduziu no século XVIII e que abastardou Shakespeare completamente. Bom, fato é que, voltando ao que eu tinha dito a respeito da biblioteca dele, não é o que ele tem na biblioteca necessariamente aquilo que ele leu. Mas é respeitável a gente saber que ele tinha várias edições de Shakespeare. Ele tinha o Teatro Complet, traduzido para o francês. Ele tinha Shakespeare, The Handy Volume, em vários volumes também, ou The Handy Book, não me lembro agora. E tinha, eu ainda não tive a oportunidade de ter esse livro nas mãos. Mas ele tinha um livro, como era muito comum na época, chamado The Beauties of Shakespeare, na qual ele devia ter um monte de citações que ele ia lá e pescava de acordo com o interesse dele, penso eu. É muito comum isso, né? Eu andei estudando Sterne também por causa do Machado, e você tem pérolas da prosa de Sterne, trechos escolhidos, né, em que as pessoas vão lá, tiram de contexto e só enfileiram. Ele tinha isso em casa, então ele tinha um instrumental, ele tinha as ferramentas de trabalho. Mas o que eu acho interessante
é que eu estou absolutamente convencida de que há uma afinidade intelectual e artística entre Machado e Shakespeare, que se manifesta em dois aspectos principalmente. O primeiro aspecto é um aspecto, digamos, formal. O segundo é um aspecto mais conceitual. O aspecto formal me parece ser que ambos eram fascinados pela possibilidade de mesclar o trágico e o cômico. Eu acho que ambos são fascinados e veiculam na sua obra aquilo que está lá nos diálogos socráticos, né? Quer dizer, que o riso e a lágrima, que a tragédia e a comédia têm a mesma natureza, e que Sócrates nunca responde à pergunta do discípulo, né? Que diz, mas como? Por quê? Porque todos dormem bêbados e ele não dá a resposta, e essa resposta ficou para a eternidade. Eu acho que Shakespeare faz isso o tempo todo, às vezes apenas para aliviar a tensão, um momento, a famosa cena do porteiro em Macbeth, né, que alguns críticos interpretam como um alívio da tensão insuportável a que a peça tinha chegado, às vezes no meio da fala de uma personagem séria. Enfim, eu acho que Machado tem essa capacidade. Se você pensar num livro como Quincas Borba, por exemplo, que é um livro que é muito shakespeariano, sendo também muito pascaliano, né? É um livro que retrata, na minha opinião, o abandono do ser humano no universo do qual Deus está ausente, né? Quer dizer, ele termina dizendo: o cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar está suficientemente longe para não discernir as lágrimas e o riso dos homens, né? Então, o cruzeiro, é claro que é uma metáfora da divindade, né, de qualquer instância metafísica. Essa sensação de abandono, eu acho que é uma coisa que ele tem em comum com Shakespeare. No entanto, isso é sempre traduzido permeado de cômico, né? Quer dizer, o Quincas Borba tem passagens absolutamente hilariantes. E essa mistura de trágico e cômico, eu acho que é uma característica que eu chamaria, a falta de outro termo, de formal, que os dois sabem temperar muito bem. Conceitualmente, me parece que Machado e Shakespeare se encontram na medida em que ambos são capazes de perquirir a alma humana, de encontrar as contradições da alma humana, de construírem personagens que não são de maneira nenhuma lineares, personagens que, eu citei há pouco o exemplo de Polônio, né, que é um sujeito que ouve conversas atrás da cortina, né, que Hamlet diz que o mata como a um rato, e que é um rato mesmo, um cortesão barato, que vive de fuxicar, de fazer fofoca, e, no entanto, diz aquela frase belíssima que qualquer pai, bom pai, diria a seu filho quando o filho está voltando para estudar na universidade, né? Isso, acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Essa capacidade de encontrar o contraditório, de encontrar o bom no muito ruim, ou o ruim no muito bom, essa capacidade de explorar, de ter sempre uma verruma com que vai um pouco mais fundo na análise da personagem, na demonstração da personagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo banal, a cena de Brás Cubas em que ele é salvo, ele tem uma queda de mula, de um animal banal em Portugal, e que é salvo por um tropeiro, por um almocreve, né? E aí ele, quando é salvo, o primeiro ímpeto dele é dar uma moeda, sei lá, equivalente, uma moeda de ouro. Depois não, mas também não foi uma queda tão grande assim. É uma de prata, tá bom. E no fim acaba dando uns cobrezinhos pro pobre do almocreve. E isso encontra eco num conto que ele também só publicou em jornal, em que o sujeito vai dar uma esmola e aí escolhe a nota mais suja, mais feia para dar a esmola, né? Quer dizer, não era nem preciso ele levar aquele detalhe, né? Mas ele leva, ele mostra dentro da grandeza a pequenez e dentro da pequenez a grandeza. Você pensa, voltando para Shakespeare, você pensa num herói de tragédia como Macbeth. Macbeth é um ser horroroso, né? É um sujeito de uma violência extraordinária. No entanto, eu me lembro sempre, todo professor tem um momento que se emociona com o que um aluno diz, né? Eu mandei uns alunos de literatura comparada há muitos anos lerem Macbeth, e na primeira aula em que nós íamos discutir a peça, eu dei voz aos alunos, né? E uma menina
completamente despreparada, era a primeira vez que ela estava lendo Shakespeare na vida, se bobear, era a primeira vez que ela estava ouvindo falar em Shakespeare na vida. Ela disse, professora, eu não sei não, ele é muito ruim, ele é violento, mas eu gosto dele. Você já entendeu Shakespeare, minha filha, você não precisa mais estudar. Porque é isso, essa ambiguidade do herói. Quer dizer, quando Macbeth, depois de fazer as atrocidades que faz, perde a mulher e se vê face a face, confrontado com o destino, ele cresce, ele tem uma grandeza extraordinária. E Machado faz isso com os personagens dele, com a diferença que parece que ele encontra um certo prazer em... Shakespeare aí tornou a sua personagem sublime, Machado parece que dessublimiza a sua personagem e as suas personagens, ele parece que se compraz na exposição desse lado canalha, desse lado vil, que as pessoas, de maneira geral, têm. Ele tem um conto, de que eu não me lembro agora o título, mas em que é a história de uma moça que é separada de uma irmã na pobreza, né? As duas são pobrezinhas e uma é criada muito rica e a outra é criada muito pobre. Quando essa criada muito pobre vem à corte para estar com a irmã mais rica, a irmã mais rica a recebe escondidamente, esconde essa irmã até que essa irmã morre, mas aí o marido dela também morre e o cunhado da pobrezinha vira herói da Guerra do Paraguai e quando ele volta herói da Guerra do Paraguai, ele é muito bem recebido pela cunhada, olha como ela é excelente cunhada, como os dois são amigos e tarará, tarará. Quer dizer, é a exposição dessa vileza do ser humano que ele faz, mas sempre com um toque de humor, ou quase sempre com um toque de humor, que me encanta na obra dele. Agora, o contato com Shakespeare também, como eu dizia, não é um contato linear, transparente. Se você fizer um levantamento também, como eu já disse, o maior número de citações ou de alusões é a Romeu e Julieta. Mas é a medida por medida em medida por medida que ele vai buscar a frase que dá o mote para ele. E, por exemplo, em Dom Casmurro, todo mundo fala muito de Otelo em Dom Casmurro, né? Claro, um marido ciumento que falta pouco para matar a mulher e que efetivamente a submete a uma morte social porque a exila para a Suíça, né? Capitu vai para a Suíça, ele leva lá, ou diz que leva, e deixa ela por lá com o filho. Tem um livro maravilhoso da Ellen Caldwell dos anos 60, né? Do Brazilian Othello, Dom Casmurro e tal, eu não sei, não estou citando exatamente o título do livro, mas essa é a ideia, é a primeira crítica que faz brasileiros e não brasileiros que estudam Machado de Assis pensarem que o narrador não é confiável, que aquilo não era uma simples história de adultério, que havia muito mais problematicidade ali do que se pensava à primeira vista. Mas eu estou convencida de que o problema maior de Dom Casmurro, e a ideia não é minha, essa ideia, a primeira pessoa que eu vi tendo foi um crítico português chamado Hélder Macedo, é que a verdadeira e ou mais importante presença em Dom Casmurro é de Hamlet. É com Hamlet que ele compartilha a indecisão. É com Hamlet que ele compartilha ser um poço de dúvidas. Ele diz, o narrador de Dom Casmurro diz, eu era então um poço de dúvidas, coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs. O que é Hamlet se não um poço de dúvidas, apesar do pai dele ter, o espectro do pai dele ter dito a ele, vai lá e mata o teu tio, porque ele que me matou. E ele fica 5 atos para cometer, né? Esse retardamento da ação em Hamlet, que a crítica, sobre o qual a crítica fala e fala maravilhosamente bem, tem a sua analogia no Dom Casmurro também. O tempo todo, o fim do livro é precipitado, porque ele conta, ele borda, ele vai lá na infância, uma tarde de novembro em que foi a mim mesmo que o Zé Dias declarou, quando declarou que eu estava de namoro com a Capitu, e aí ele vai para a vida de casal, e de repente, quando a coisa desanda, ele vai rapidinho, rapidinho, rapidinho e conta. Só que nesse contar rapidinho, ele inclui, por exemplo, uma cena que me lembra sempre Hamlet, que é a cena quando ele tinha comprado um veneno para dar um cachorro, porque quando Capitu está doente ou de resguardo, depois do nascimento de Ezequiel, ele tem um cachorro que late, que incomoda a Capitu, ele compra um veneno para dar para o cachorro, mas não dá para o cachorro. Depois ele, quando tem certeza de que ele tinha sido traído por Capitu e Escobar, ele resolve comprar o veneno para tomar, para punir com suicídio a possível traição, para ele, certa traição de Capitu, e depois diz, como Hamlet,
diante do tio rezando, não, eu não vou matar ele agora, porque se eu matar ele agora, ele vai direto para o céu. Está rezando, tem que esperar uma oportunidade melhor. E aí ele toma o veneno, não toma o veneno, não, é melhor mais tarde. É mesmo o processo. Então, eu acho que o que me interessa na relação Machado de Assis com Shakespeare é descobrir, é investigar essas sutilezas, esses engodos, essas enganações, que eu acho que é o que faz a literatura machadiana inesgotável. Você lê, relê, trelê, quadrilê, e você ainda está descobrindo coisas novas, na maneira como ele apropria outros autores de outras literaturas, que isso é o que mais me interessa na obra dele, e entre esses outros autores de outras literaturas, como ele apropria Shakespeare, que seguramente era um autor venerado por ele.